A primeira vez você achou que era coincidência. A segunda, dedo podre. A terceira, você teve a certeza. Não nasci para isso. Porque não é possível. Todo mundo tem um relacionamento bom, todo mundo encontra a sua cara metade e vive a felicidade. Desculpe. Menos você, porque quando você está se sentindo confortável, parece que está tudo bem, aquela pessoa vem e te trai. Te trai de diversas formas. E você não tem a menor ideia, porque isso só acontece com você. Está acontecendo com você agora? Isso já aconteceu contigo? Então vem cá para você descobrir por que isso está sempre acontecendo com você. E o melhor, como a gente pode dar um fim nessa história. Vamos lá? Para quem não me conhece, eu me chamo Isolda Pereira. Eu sou terapeuta, terapeuta de resultados, terapeuta emocional, psicoterapeuta, como quiser me chamar. E sou também analista corporal e comportamental. Esse canal foi criado para a gente bater um papo, sabe? Sabe aquela conversa de amigo? Todo mundo diz, Isolda, fala pelos cotovelos. Falo mesmo, adoro, mas eu gosto de conversar. Eu gosto de esclarecer, eu gosto de ensinar, eu gosto de aprender, eu gosto de troca, eu gosto de conversa. Conversar não é só falar, conversar também é ouvir. E é isso que eu tenho procurado fazer aqui no canal. Eu ouço as necessidades de vocês, ouço as dúvidas de vocês e exponho a minha opinião, a minha experiência, tudo aquilo que eu já estudei e espero que eu possa ajudar, nem que seja um bocadinho assim, cada pessoa que assiste os meus vídeos, né? Se você, isso para quem não me conhece, mas você que já me conhece, sabe como é o nosso sistema aqui, né? É conversar de forma tranquila, sem interrompida pelas gatas, né? Eu tenho 3 menininhas em casa e que adoram mexer na câmera quando eu estou gravando. É um papo bem sincero, bem aberto, direto. Eu tento falar da forma mais simples possível, porque tem gente que jamais faria como eu estou aqui, acabei de tomar um banho, morta, suada, cansada. E aí diz assim, você vai gravar? Sim. Você não vai passar, não vai ter uma ideia de autoridade. Que autoridade que eu estou procurando, gente? A autoridade eu tenho que mostrar é em sala de aula, é dentro da universidade, quando eu estou dando palestra. Esse é o público para quem eu tenho que mostrar que eu tenho conhecimento. E às vezes eu nem busco mostrar conhecimento, porque quem tem realmente conhecimento mostra através da sua fala, através das suas atitudes. Não precisa ficar mostrando através só do físico. Mas como o ser humano também julga essas coisas, a gente às vezes precisa sim. Mas aqui não. Aqui eu tô falando pra gente comum. Gente que muitas vezes nunca nem frequentou a escola. Porque não teve oportunidade, porque não quis, sei lá, por uma questão qualquer da vida. Mas gente que quer entender o que está acontecendo com ela, o que está acontecendo com o outro e que quer melhorar as suas vidas. É para pessoas assim que eu falo. Né? Então você que é novo, seja muito bem-vindo. E você que está aqui comigo, o meu muito obrigada. A sua presença, o seu compartilhamento com outras pessoas, o seu comentário, o seu like, você se inscrever aqui no canal tem feito uma diferença enorme para o meu trabalho. Graças a Deus, outras pessoas estão vendo os meus vídeos, estão se inscrevendo no canal e o YouTube está mostrando para mais gente. Então, por favor, se puderem me ajudar, continuem fazendo essas coisas. Deixem like, comentem aqui, compartilhem com outras pessoas, se inscrevam no canal, que é muitíssimo importante. Né? Então, essas coisinhas que fazem com que eu possa vir aqui mesmo nos meus últimos momentos de folga, quem não assistiu o vídeo anterior, eu voltei para a área de turismo, de hotelaria, e sabe que quem trabalha em hotelaria não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, a gente trabalha muito. E mesmo nos meus últimos momentinhos eu disse, não, eu vou honrar o meu compromisso. O meu compromisso é com você, que está aqui querendo melhorar essa qualidade de vida. Então vamos lá falar sobre o assunto de hoje. Enfiar o dedinho na ferida, mas claro que depois vem uma pomadinha para melhorar. Eu criei uma série de vídeos há bastante tempo, acho que foi no ano passado, não lembro direito, falando sobre os traços de caráter.
Quem quiser aprofundar um pouco mais a explicação que eu vou dar aqui hoje, e vou dar em outros vídeos, que algumas questões foram levantadas, algumas pessoas pediram, falaram sobre alguns temas, e eu vou trazer esses temas aqui para vocês. Vocês vão lá nos vídeos antigos que tem assim, o que são traços de caráter, e cada um dos traços de caráter. Hoje, a explicação que eu vou dar tem muito a ver com o traço de caráter rígido. Aí, se vocês quiserem aprofundar um pouquinho, vocês vão lá ver os outros vídeos. Mas hoje não. Hoje vai ser um bate-papo assim, bem rápido. Rápido difícil, né? Eu falo pra caramba. Mas o que eu quero dizer, assim, não é superficial, mas é resumido. Eu já falei em vários vídeos aqui, antes, que o nosso cérebro, o nosso corpo, né? Nós, seres humanos, somos movidos a energia. Eu estou falando de ciência, não estou falando de esoterismo, de crenças, de religião, de nada disso, estou falando de ciência. Nós somos movidos a energia, senão seríamos um corpo morto, justamente um corpo que não, sem vida, certo? Entendido essa primeira parte. Da energia do nosso corpo inteiro, que precisa para que tudo funcione, 70% dela vai para aqui, para a cachola. Pois, esse mocinho aqui, o cérebro, principalmente o inconsciente, ele consome muito, mas muito mesmo. E o cérebro tem uma compulsão por repetição. O que é compulsão, Isolda? A gente ouve falar muito sobre compulsão alimentar. Compulsão é aquele desejo, aquela vontade incontrolável de fazer alguma coisa. Por exemplo, tem gente que tem compulsão alimentar. Sabe que está com fome, sente que a barriga está cheia, mas tem aquela vontade de comer, 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 comer e não consegue controlar. Tem gente que tem compulsão por compras, está todo endividado, mas não consegue parar de comprar. Compulsão por sexo, por bebidas, por jogos, por uma série de coisas. Entendido o que é compulsão, né? Então, o nosso cérebro tem uma compulsão por repetição. Repete, repete, repete. Por quê? Porque ele gasta menos energia repetindo aquilo que ele já sabe, do que tendo que aprender uma coisa nova. Para ele é muito mais confortável. A famosa zona de conforto, que a gente fala, sai da zona de conforto. A zona de conforto pode ser bom, pode ser ruim, mas eu já conheço, então eu vou ficar por aqui, que pelo menos eu não vou fazer um esforço novo. Compreendido até então? Pronto, vamos lá. Você entra num relacionamento, você é adolescente, e aí você é traída a primeira vez. Aí você diz, poxa, meu Deus, eu me dediquei tanto a fulana de tal, e aí a pessoa vai fazer uma coisa dessa comigo, você fica chateado, você fica triste, e você tende a buscar, meu Deus, será que é alguma coisa comigo? Será que eu fiz algo de errado? Uma pergunta, será que é o outro que não presta? Será que sou eu que fiz alguma coisa, ou eu deixo de ter alguma coisa, tenho alguma coisa errada? A gente sempre procura saber de quem é a culpa entre aspas, tá bem? De quem seria melhor dizer a responsabilidade, não a culpa. Aí, aquilo passa. Supera-se, sofre, tal, blá, blá, supera aquilo. Você se dá uma chance de novo. Vamos lá, opa, vamos lá. Uma pessoa interessada em mim, vamos lá, pessoinha, tá tudo lindo, maravilhoso, e você é traído de novo. Aí você diz, meu Deus, não é possível. Eu tenho um dedo podre, só escolho quem não presta. O problema não é a pessoa, o problema sou eu, com toda certeza. Se o seu cérebro desconfiava daquilo, como aconteceu de novo com a tendência dele, acreditar o quê? O problema sou eu. Isso sempre vai acontecer comigo. E o que acontece? Isso vai acontecendo e acontecendo e acontecendo, e toda vez aquilo só vai reforçando cada vez mais a ideia de que existe alguma coisa errada com você. Você acha que a culpa é sua, que você que não sabe escolher, ou que você tem algo de mais, ou que você tem algo de menos, e que você nunca vai encontrar alguém porque você sempre vai ser traído. O que acontece? Para eu tentar explicar o que é vibração. Bem, sabe tomada? Às vezes a gente tem tomada em casa que é 110, 127, 220, não é isso? Ali não passa energia? Pois, se a gente coloca numa tomada do 210 algo que é, desculpe, 210 não, 220, né? Enfim, se não tiver certo o número, vocês vão entender a situação. Você pega uma tomada que é 110, ou seja, é mais fraquinha, um aparelho, né?
e coloca numa 220. O que é que vai acontecer? O aparelho vai, pá, explodir, ele não aguentou a energia que esse daqui está dando para aqui. Ou, ao contrário, se for o contrário, simplesmente não vai ligar, porque é pouca energia do 110 para o 220 para ligar. Então ele simplesmente não vai funcionar. A energia que vem daqui é pouca para fazer isso aqui funcionar, certo? Isso é a vibração, a energia que tem ali. Nosso campo vibratório, o ser humano tem energia. Lembra que eu falei que nós somos movidos em energia? Nós temos uma coisa que chama campo vibratório. O que é campo vibratório? É tudo que está ao redor da gente. É a energia que a gente tem, que a gente vibra, que vai atrair, obviamente, alguma coisa que seja próximo para ligar certinho. 110 no 110, 220 no 220. Compreendeu como funcionamos? É mais ou menos assim. Desculpem dar esse exemplo, mas é como eu disse, eu falo aqui para que qualquer pessoa consiga me entender. Se você, lá no seu cérebro, no seu inconsciente, inconsciente é tudo aquilo que você não sabe que acontece, é tudo aquilo que você não sabe por que acontece, é tudo aquilo que você sente e que você não tem controle, sabe? O nosso inconsciente, ele grava tudo que acontece com a gente. Sentiu, gravou, acabou-se. Desde o momento que a gente está na barriga da nossa mãe, até o último suspiro, 24 horas por dia. A gente devia ser assim também, né? Ter essa capacidade de funcionar 100%, 24 horas por dia. Mas não. O consciente, ele dá aquela desligada quando a gente dorme e tal, mas o inconsciente está lá, ó, funcionando 24 horas por dia. É por isso que a gente também registra sonhos e coisas que acontecem quando a gente está no momento de descanso, certo? Então a gente não manda nele. E é lá que fica registrado tudo aquilo que a gente sente, lembra? Digamos assim, que eu estou passando por um lugar e um dia, eu já dei esse exemplo várias vezes aqui, passando por uma rua escura e um dia eu fui assaltada. Foi resolvido, tudo passou e tá. Todas as vezes que eu vir uma rua escura, por mais que já tenha passado o tempo, vai dar aquela coisinha no coração, sabe aquela disparadazinha, aquele incômodo, e às vezes você nem lembra por que você sente aquilo. É o inconsciente, aquela coisa que deixou lá tudo gravadinho, lá embaixo, como a gente diz, debaixo do tapete, todo o lixinho ficou gravado, que já era um sinal de alerta para você dizer, opa, rua escura, pode acontecer alguma coisa ruim. Entendeu como funciona? Ainda que aquilo não aconteça. Por exemplo, um bebê tá lá dormindo e acorda. Um bebezinho, ele depende totalmente da mãe para amamentar, ou da mãe não, de um cuidador, vamos lá, falar assim, porque às vezes a criança, uma mulher pode morrer de parto até, né? Vamos ser bem radicais. Aquela pessoa que vai cuidar dele, ele depende daquela pessoa 24 horas por dia, ele não se mexe, ele não sai do lugar, ele tem que comer, ele tem que beber, ele tem que ser trocado do xixi, do cocô, tudo, ele depende 100%. Mas vamos dizer que ele foi aquela criação normal, perfeita. O bebezinho nasceu de dentro da mãe, ele ficou ali dentro, quietinho, quentinho, bem alimentado, protegido o tempo todo. Ele teve a sensação de segurança. Gravem bem isso, segurança. Então, a partir do momento que a mãe sai de perto, ele entra em pânico e diz, pronto, minha mãe me abandonou, eu vou morrer. A mãe foi só beber um copo d'água, fazer alguma coisa aproveitando que ele estava dormindo, que a mãe sabe que é assim, que a pessoa dorme quando a criança dorme, que a pessoa faz as coisas quando a criança dorme, principalmente quando é muito pequenininha. E aí, o que acontece? A mãe abandonou? Não, mas ele sentiu, ele teve a sensação de que foi abandonado. E isso, a depender do contexto, isso acontece, cada um é de um jeito, não tem uma regra. Isso pode ficar gravado, vai ficar gravado. Para alguns isso vai passar depois por uma coisa que o cérebro faz, que é o reprocessamento, e aquilo segue, a pessoa, aquilo não gera uma dor, mas para outros aquilo fica ali gravado. E por mais que reprocesse, o reprocessamento não é o suficiente para aquela dor acabar. Reprocessamento é o processo que eu uso como terapia. É algo que o nosso cérebro já faz normalmente. Eu só uso uma magiquinha para obrigar ele a fazer, mesmo quando ele não quer. E é assim que a gente cura as nossas dores. Então,
O que que acontece? Mesmo que não tenha acontecido aquilo, a sensação fica. Então, todas as vezes que você passar por uma situação em que você estiver num lugar, alguém que é muito importante para você, muito caro, você sente aquela sensação de fulano vai embora, você tem a sensação que você vai ser abandonado. De abandono. A pessoa realmente foi embora? Não, às vezes a pessoa nem pensa. Mas aquele medo, aquela sensação ruim que você teve lá atrás, lembra que eu falo que tudo da gente acontece desde lá do início? Pois é. A raiz de todos os nossos problemas está na infância. Só que a infância não é só um período de tempo. A gente pensa assim, a infância é só quando a gente é bebezinho, quando é criança e tal. A infância acompanha a gente justamente por conta dessas sensações, esses sentimentos, uma vida inteira. Já ouviu falar na criança interior? A gente fala, a sua criança interior, a gente tem ela até o final. E se ela não está bem resolvida, vai refletir em tudo que acontece ao longo da vida da gente. Eu acho que já deu para vocês entenderem mais ou menos como funciona, né? O que é que vai acontecer. Eu só tenho gente inteligente aqui, graças a Deus. Gente que é inteligente que quer entender o que acontece consigo, o que acontece com o outro para poder resolver suas vidas. E se não fosse inteligente, não estava aqui querendo aprender. Combinado? Não tô certo? Se também vocês acharem que eu tô errada, cara pálida, fica tranquila, não tenho problema nenhum. Podem dizer, não, isso até é besteira que você está falando. Não, não há problema. Eu estou aqui para quem quiser ouvir e quem quiser pensar. E eu acho ótimo que me conteste. Eu não sou a dona da verdade, nem eu, nem ninguém. E eu quero mais é que vocês pensem, será que o que ela está falando faz sentido? Será que o que ela está falando é um monte de bobagem? Enfim, mas vamos lá continuar com a situação. O que aconteceu? Em algum momento da sua vida, você passou por um momento de traição. Então, o seu campo vibracional, a sua energia está sempre temendo, sempre com medo da traição, de ser traída. E aí o que é que acontece? Você vai para qualquer lugar do mundo, para o trabalho. Isso não é só para relacionamento não, tá? É para o trabalho, é na família, é nas amizades, em todo lugar. Vai ter sempre aquela pessoa que você vai gostar muito, vai confiar aquela pessoa que vai puxar seu tapete. Por quê? Porque você vibra aquilo, você atrai aquilo para você por conta do que a gente fala muito, das suas crenças limitantes. Mas essas crenças apareceram do nada? Não. Foi algo que aconteceu, ó, lá atrás, lá no começo, em algum momento, tenha sido na sua primeira infância, na segunda, na adolescência, em algum momento lá atrás aconteceu, você vibrou, você começou a acreditar, seu cérebro começou a acreditar naquilo. E aí você continuou vibrando naquilo. Aí o que vai acontecendo? O cérebro não tem compulsão à repetição, vai repetir, 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 repetir. E quanto mais repete, mais reforça a ideia de que é aquilo que vai acontecer. Se reforça a ideia de que é aquilo que vai acontecer, você vai vibrar o quê? Medo da traição. O que é que você vai atrair? Traição. Isso vira uma bola de neve e você nunca consegue cortar essa história. Nunca. Ah, uma palavra que a gente não deve dizer, né? Nunca diga nunca. Estranho, mas é bem por aí que acontece. Por que eu falei do reprocessamento e tal? Porque quando a gente dorme, isso é um mecanismo do nosso cérebro, ele reprocessa. É como, vocês já viram um bebê? Já viram criancinha que às vezes ela repete durante o sono tudo aquilo que ela fez durante a noite? Se ela correu, ela tende a se mexer como se estivesse correndo. Se ela brincou com alguma criança, às vezes ela fala durante o sono e repete tudo que ela fez. É justamente essa questão dessa repetição que o nosso cérebro foi programado para fazer. E ele faz para justamente a gente ultrapassar essas coisas. Porque se a gente ficasse gravando tudo que não prestava e não reprocessasse, a gente só ia ter a maior parte das coisas. A vida da gente é feita de momentos. Existem momentos que são neutros, existem momentos que são muito bons e momentos que são ruins. Então, o que é mais ficar gravado? Os muito bons e os muito ruins. E quando você começa a focar nos ruins, o que acontece? Vai acontecer mais vezes o ruim. Então, a vida da gente seria um caos. A gente nunca ia sobreviver a nada. A gente não ia viver, acho que nem 10 anos de vida. Porque ninguém ia aguentar com tanta pressão, com tanta ansiedade, com tanta coisa assim.
E por isso que eu disse, gravem bem esta palavra, segurança. Quando o ser humano nasce, a coisa que ele mais precisa, e todo mundo uma boa alimentação, é amor, é sim. Mas a primeira coisa que qualquer ser humano precisa é da sensação de segurança. O inverso da ansiedade é a segurança. O inverso do medo é a segurança. Não é a paz, é a tranquilidade. Não, é a segurança. Quem se sente seguro não tem medo. Quem se sente seguro não fica ansioso com nada que pode acontecer ou não. Por isso que a gente diz, a ansiedade é excesso de futuro. É você ficar, e se, e se, e se, e se. Algo que às vezes não vai nem acontecer. Você já está sofrendo ali por antecipação, entende? Então, a pessoa precisa de segurança. Em algum momento na sua infância, você se sentiu inseguro com relação às pessoas que você amava. Eu, por exemplo, a insegurança, esse medo da traição, gera um traço de caráter chamado rígido. Essa que vos fala tem esse traço muito característico. Por quê? Chega uma fase da idade da gente, por volta entre os 5 e 7 anos mais ou menos, que nós começamos a perceber que o ser humano anda entre pares. O papai tem a mamãe, o vovô tem a vovó, o titio tem a titia, sempre assim. Você não tem o seu par. O par, de uma forma geral, pelo amor de Deus, não entenda como preconceito. Eu estou dizendo a família tradicional comum, a mais comum, é um homem e uma mulher. Então, quem seria o seu par? O par da menina seria o papai. O par do menino seria a mamãe, correto? É um menino com a mamãe, uma menina com o papai, porque são exatamente o oposto um do outro. Aí um belo dia você descobre que aquele que você achava que era o seu par, na verdade é o par da mamãe, é o par do papai. E você se sente traída. Eu disse, como assim? Você me ama, você é meu. Não tem contexto sexual nenhum. É posse, é amor, no sentido a criança ainda não tem nem ideia do que seja sexo. É no sentido de posse. Você é meu pai, você é minha mãe. Como assim você vai dar o seu amor a outra pessoa, ainda que essa outra pessoa também seja minha mãe ou meu pai? Não, você é meu, você é o meu pai, você me pertence. Então ela se sente traída. Se isto é muito bem elaborado, é bem trabalhado e tudo, aquilo a criança vai entendendo e isso vai passar. Mas aquilo dói e registra. Ali, acabou, o inconsciente registrou. Dói na criança, a criança fica decepcionada. Como quem diz, agora eu tô sozinha. Eu confiava tanto em você que você ia ser meu pai, ia me dar segurança pro resto da vida e você não tá. E agora em quem que eu vou confiar? Entendeu mais ou menos como é que funciona? Aí o que acontece? A gente vai crescendo. Em algum outro momento, você se sente traída por quê? Porque você tinha atenção, você, como eu fui, filha única durante 7 anos. Olha bem a idade. E eu era a princesinha do papai. Meu pai me botou, como eu sempre digo aqui, num pedestal e botou uma redoma. Então era eu. Minha mãe me criou mais livre, mas meu pai principalmente me criava. Quem era o meu super-homem? Quem era o meu pai? Meu pai, claro, lógico. E é normal, normalmente a menina se identifica mais com o pai e o menino mais com a mãe. Pelo que eu já disse antes. E aí o que aconteceu? Eu sempre sonhei, a pessoa que eu mais desejei a minha vida inteira foi a minha irmã. Só que a criança ainda não tem essa noção de que quando um irmão nasce, o reinado dela sozinha absoluta acaba. Ela vai ter que dividir. E que no primeiro momento, o intruso, aquele ser que veio depois, né? Se minha irmã me ouvir, vai me xingar toda. A intrusa, no caso dela, né? Vai roubar a maior parte da atenção que era só para mim. Ela não vai ser dividida igual no início. Ela vai ser roubada sim. Por quê? Porque o ser humaninho é muito pequenininho e precisa de muito mais atenção e de cuidado do que eu já tô grande. Só que assim, aí a gente ouve aquela célebre frase. Eu ouvi muito. Você quis tanto uma irmã
E agora fica com ciúme da sua irmã. Que absurdo, você já está grandinha para entender essas coisas. Não, cara pálida, uma criança de 7 anos não está ainda pronta para entender sobre sentimentos. Para ela, o outro tinha que chegar, mas o amor tinha que ser dividido igual, no máximo. Ela ia ter que continuar tendo a atenção que ela sempre teve, o carinho que ela sempre teve, o amor que ela sempre teve, mesmo que o outro chegasse. A partir do momento que o outro chega, ela se sente traída assim, tipo, você parou de me amar tanto para amar mais o outro? Como assim? Eu também preciso de cuidado. Existem pais que conseguem perceber e ao invés de dizer isso a outra criança, você já é grande, você tem que compreender. Antigamente não se sabia disso e é muito comum pessoas da minha idade, até mais velhas, terem passado por isso. Aí tem alguns pais que conseguem perceber e vão amenizando até que a criança de fato tem idade suficiente para entender. E muitos pais às vezes recorrem àquela criança para dizer, não, você vai me ajudar, você vai ser responsável pelo seu irmão. Minha mãe fez muito isso comigo, quando ela percebia que eu estava lá de bico, com ciúme, que é normal, isso é normal, gente. A criança não entende essa coisa da divisão do amor, ou que a outra precisa de mais atenção. Aí o que é que acontece? Os pais às vezes amenizam, e eu nunca tive raiva da minha irmã, nunca. Nunca fui aquela criança que ficava, tem criança que bate no irmão, que faz, não. Minha irmã era minha. Inclusive, eu era tão possessiva que eu tinha ciúme dela com qualquer outra pessoa. Ninguém podia pegar nela, era minha. Né? Então, assim, era meu pai, minha mãe e minha irmã. E acabou, se ninguém viesse se meter na história, porque eram todos meus. Né? Possessiva, até que você chega. Mas, assim, eu ficava com raiva, às vezes, dos meus pais. Como assim? Você não vai me dar tanta atenção? É assim não, você tem que me dar atenção sim. Só que a criança tem dois momentos. Ou ela fica agressiva, ou ela se recolhe. Ela sofre muito. Não é pouco, não. E isso vai ficando ali, ó, acumulado. Mesmo aquela que despeja a raiva, a frustração, o ciúme dela para o lado de fora, fica agressiva, não sei o que, ela sente uma dor estúpida também. E aquilo fica ali gravado. Aí chega um momento lá na frente, aí você chega e diz pro pai e pra mãe, você gosta mais de fulano do que de mim. Aí tem uma situação que você é injustiçado, o irmão apronta e a culpa cai para você, por algum motivo. Nem que seja para dizer, você não podia ter deixado isso acontecer porque você é mais velho. Sabe aquelas historinhas assim? Isso vai gravando, você tá sempre se sentindo traído. O que é que você vai vibrar? Medo de traição. O que é que você vai atrair? Gente que te traia. Sempre, em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer circunstância. Como é que a gente acaba com isto? Ó, corta lá. Em primeiro lugar, vou dizer, é muito difícil conseguir fazer isso sozinho. Algumas pessoas conseguem pelo simples compreender. Outras precisam de ajuda, como eu precisei durante muito tempo, de terapia, seja a terapia que eu faço, seja um outro tipo de psicoterapia, de hipnose, sei lá, seja lá o que for. Outros conseguem se apegar através da religião. Cada pessoa tem a sua forma de descobrir onde é que está, onde é que foi que começou. Primeira dica é, procure lembrar quando foi, chega assim, pensa, meu Deus, quando foi a primeira vez na vida que eu senti isso que eu sinto? Sabe? Bota a cachola para funcionar, deixa sair fumacinha e vai. E aquilo você vai tentando lembrar até que chega o dia que você diz, olha, foi em tal situação. Quando essa situação chega e que você compreende, fica mais fácil você racionalizar, o seu consciente, passar esta informação para a sua criança que está lá ferida. Olha, você não foi traída, você só não compreendeu o que aconteceu. Mas aí tem a questão também do pai que se separa da mãe, a criança se sente traída, porque ela tinha um núcleo familiar. A criança que vai morar com os avós, porque os pais precisam ir trabalhar, a mãe, que é mãe sozinha, por exemplo,
ela precisa trabalhar em outro lugar para dar de comer, dar o melhor possível para o filho e deixa aquele filho com os pais, com os avós, né? E vem só de vez em quando ver o filho. A criança se sente traída. Como assim? Você me largou, você me entregou a outra pessoa. Existem diversas situações que fazem com que esta sensação de traição aconteça na sua vida. E é preciso que você cure esta criança. Você deixe claro para ela que ela é merecedora de amor, sim. Que ela não fez nada de errado para o outro traí-la. Que ela pode, sim, confiar nas pessoas, que nem todo mundo vai deixar ela de lado, vai trocar ela por outro, vai abandonar ou qualquer coisa do tipo. Entendem como funciona? É um processo difícil? É. Mas o primeiro passo é identificar o que aconteceu. É dificílimo você lembrar. Dói. Quando você lembra, muitas vezes a gente chora. Dói, 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 dói muito. E é um processo de você ir acessando sua criança interior e você ir afagando e você acolher até se ultrapassar. Você pode procurar uma ajuda profissional. Por exemplo, eu trabalho essa questão da criança interior, né? A questão do que aconteceu desde o início. Existem psicoterapeutas que fazem isso. Existem hipnoterapeutas que fazem isso. Existem vários tipos de profissionais que fazem isso. E hoje em dia, assim como vocês estão vendo no meu vídeo, existem diversas outras pessoas, diversos outros profissionais que ensinam técnicas que podem te ajudar se você não tiver condição de procurar uma ajuda profissional. Hoje eu estive aqui só para esclarecer o porquê isso acontece. Você tem que trabalhar a sua segurança, porque você é uma pessoa insegura, você tem medo de que a outra pessoa um dia troque você por outro. Você nunca se acha suficientemente bom. Sempre você vai ter medo que tenha alguém melhor que você. Você vai ter normalmente uma baixa autoestima. Você vai ter uma sensação muito grande de não merecimento, de não merecer o amor daquela pessoa. Ou você vai precisar de uma validação muito grande, você vai precisar que a pessoa te prove o tempo inteiro que você é boa o suficiente, você vai achar sempre que você vai ter que fazer algo por alguém. Você pode se tornar uma pessoa extremamente ciumenta, porque você vai ver perigo em tudo, até onde nunca existiu. Isso são coisas que você tem que ir tratando aos poucos. Mas não é culpa sua. Não, você não é a única pessoa que está assim. Não é só uma tendência a escolher mal. Pode ser também? Pode. Mas isso implica problemas anteriores que não foram buscados por você. Simplesmente aconteceram na sua vida, você não teve controle sobre aquilo e aquilo cresceu. Mas é possível, sim, encontrar uma solução, encontrar uma saída e acabar com este padrão. Eu espero que vocês tenham compreendido como funciona. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. E vocês podem deixar aqui comentários do tipo: olha, Isolda, eu passo por isso, ou eu já passei por isso, como é que eu posso fazer? A gente pode conversar também. Olha, Isolda, eu queria descobrir qual é o meu problema, eu queria fazer um tratamento com isso, vocês podem me buscar, eu deixo sempre meus contatos, como me encontrar. Ou vou procurar um outro profissional, vá! Eu não tenho problema, não vou achar que a minha terapia é a melhor, ou que eu sou melhor profissional única. Não. Tem muita gente boa por aí, muita gente querendo ajudar. Ou então você faz como eu estou dizendo, vai buscar, tem tanta coisa boa, principalmente hoje em dia na internet. Não vão ficar vendo só scrollando não, sabe aquela coisinha, conteúdo que não lhe ajuda em nada. Aquilo é bom para você passar 2, 3, 5 minutos no máximo para relaxar, para dar risada e acabou. Vai ver algo que vai fazer diferença na sua vida. Está bem? E mais uma vez eu peço a vocês a ajuda de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e, se Deus assim nos permitir, ou na quarta ou no sábado, que você volte para me assistir. Tá bem? Muito obrigada.
Espero vocês no próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.